Oi, gente. Hoje eu vou passar um pouco sobre o sistema nervoso, a segunda parte do sistema nervoso, que seria o sistema nervoso central, e a gente também vai ver bastantes estruturas cerebrais que são importantes para o movimento e para o sistema somatosensorial. Além disso, vamos ver também o sistema vestibular, que tem relação com o equilíbrio e outras estruturas extremamente importantes para ocorrer a ligação entre o sistema nervoso central, entre os altos centros e entre a periferia. A classificação do sistema nervoso central é dividida dessa forma. O encéfalo, ou cérebro, como queiram chamar, ele é dividido em telencéfalo, apresentando duas estruturas principais, o córtex cerebral e os núcleos de base. E o diencéfalo, que tem como estrutura o tálamo, o hipotálamo, epitálamo, que seria a glândula pineal, e o subtálamo, além da glândula hipófise. E o mesencéfalo, possuindo apenas duas estruturas, mas bilaterais, dois colígulos superiores e dois colígulos inferiores. Vamos ver primeiro o telencéfalo, as estruturas do telencéfalo. O telencéfalo basicamente é representado pelo córtex cerebral. Nós vamos ter o córtex motor e o córtex somatosensorial. E na cor de uva, na cor meio roxinha, nós vamos ter o somatosensorial na região posterior e mais anterior o córtex motor. A cada uma dessas partes também são divididas em outras estruturas menores, que nós vamos ver no decorrer da aula. O córtex motor. O córtex motor é dividido em três tipos de córtex. Cada um dessas partes do córtex possui uma função. Nós vamos ter o córtex motor primário, vamos ver na figura, o córtex motor primário em vermelho, a área pré-motora mais adiante na frente, em azul claro, e em lilás a área motor suplementar. Então, toda essa região vermelha, azul clara e lilás, nós vamos ter a área motora, ou córtex, também chamado córtex motor. As células do córtex motor. As células do córtex motor, como vocês podem ver na figura, elas são localizadas, são organizadas de forma vertical, ou seja, na figura nós vamos ver as camadas desse córtex e elas se dispõem da seguinte forma: as mais finas, elas são a primeira camada que sai de fora para dentro do córtex cerebral até a substância branca, da substância cinzenta até a substância branca. Então, as mais finas ficam na primeira camada, aí nós vamos ter, cada vez que se aprofunda mais, quando chega na quinta camada, nós vamos perceber a presença dos corpos celulares dos neurônios. É uma intrincada rede de neurônios que fazem conexão com a periferia. E a sexta camada, nesse caso nós também vamos ter corpos celulares de células piramidais, que a gente vai ver mais para frente o que é, e os corpos maiores, corpos grandes, ganglionares, posicionados mais profundamente no cérebro. Então, aqui as camadas do nosso telencéfalo. Então, nós vamos ter uma camada granular em amarelo claro lá em cima, onde vocês podem ver axônios bem finos, é denominado de camada molecular, é onde acontece a maioria dos movimentos finos, a maioria da nossa sensibilidade do sistema epicrítico acontece nessa região do cérebro. A camada 2 é denominada de camada granular externa, a terceira em laranja, camada piramidal externa, em azul claro, camada granular interna, e na rosa nós já podemos ver a presença dos corpos celulares, dos corpos dos neurônios. E ainda a última camada, a sexta camada, é denominada de camada de células fusiformes. Então, nós vamos ter interneurônios corticais, neurônios que fazem a associação e ainda os neurônios eferentes, que descem até a periferia.
As células de Betz. As células de Betz nada mais são do que células denominadas de células piramidais. São extremamente potentes e essenciais para a função do cérebro, porque ela é a célula nervosa que tem maior velocidade de condução do estímulo nervoso. Então, essa velocidade fica em torno de 70 metros por segundo. Aqui, em vermelho, uma célula de Betz, uma célula piramidal gigante, ou também denominada de célula de Betz. Elas se apresentam em 32 mil aproximadamente dessas fibras no córtex, no trato córtico-espinhal. Representa 3% das células do córtex, sendo que os outros 97% vão enviar os sinais tônicos até a medula espinhal. As diferenças entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Como vocês podem ver na figura, ao lado, o sistema nervoso central vai se apresentar com bastante mielina, vai apresentar outros tipos de célula, como as micróglias e os astrócitos, sabendo-se que os astrócitos eles são células que vão fazer a nutrição do neurônio, então são essas células responsáveis inclusive pela neuroplasticidade. O astrócito ele tem como fazer uma regeneração, é por isso que muitos pacientes que têm uma lesão cerebral grave, eles conseguem a recuperação, conseguem recuperar o movimento, por conta da regeneração dessas células, do astrócito. Já o sistema nervoso periférico, ele é um pouco diferente. Ele vai ter uma única célula, uma célula satélite, e apresenta células de Schwann também. Ele vai apresentar ainda o axônio e é mais simples, é uma célula única, uma célula que não apresenta tanta diversidade quanto o sistema nervoso central. O córtex primário, ele começa na região anterior, na região posterior, como vocês estão vendo em vermelho, e corresponde à área 4 de Brodmann. Ele atravessa, vai até o topo da cabeça e indo para as laterais, ele é bilateral. E a área 6 de Brodmann é a região da frente, que também pertence à área motora. A área pré-motora, que é a área 6, que é anterior ao córtex primário, possui na frente, são gerados bastante impulso nervoso, e esse impulso nervoso eles vão até o córtex, até a área primária. Então aqui as três áreas do córtex, a área pré-motora, a área primária e em verde a área complementar, a área motora complementar, que é a área que nós vamos ver agora. Então, aqui no desenho, logo acima da área pré-motora, localizado a área suplementar. Todas essas regiões, gente, elas vão ser importantes para a gente conseguir o movimento da cabeça, o movimento dos olhos e a postura geral do corpo, assim como a posição da cabeça no espaço. No próximo vídeo a gente vai ver as áreas especiais de controle motor no córtex primário. São áreas especiais que geram impulsos nervosos, tanto para a periferia quanto para os altos centros.